sabiam, vocês estão sendo filmados. Eu gosto de fazer uma vez, como eu estou gravando fora da plataforma do Google Meet, pessoal, vocês estão sendo gravados, tá? O objetivo aqui dessa gravação, de forma alguma, é que para publicações online, é só para a gente manter o repositório de gravação para quem não pôde estar com a gente online. Quem não quer ser gravado, fica à vontade de sair da sala. Não, brincadeira. Por favor, fique aqui, tá? Ricardão, fica à vontade aí Tranquilo, para vamos fazer a lá, abertura, meu sem querido. delongas, né? Pessoal, boa noite a todos. Então, oficialmente, né, eu fico bem feliz aí em poder aí rever algumas pessoas, conhecer pessoas novas, né? A gente tá aí em mais um ano, aí, mais uma temporada, né? E a gente, né, como nos últimos anos aí, contando com a parceria aí do pessoal da Junior, né, Achievement, para o Innovation Camp, né? Então, eu quero desejar as boas-vindas, né? Agradecer pela parceria aí de todos, né? E também, né? A gente não anunciou porque foi assim organizado assim bem em cima do laço, mas agradecer o André também por ter aceito aí o convite, né? Para falar um pouco aí sobre algo que ele é especialista, né? Que coincidiu aí com a nossa temporada que a temática esse ano é energia, né? Então agradecer também, né? Ao André, além da Silnei e da Érica, aí, que a gente já vem conversando há um bom tempo também, e fazer um agradecimento. A pessoa não está aqui, mas o tiozão, né? Que todos conhecem aí, que foi o cara aí que nos passou o contato do André aí, né? Como vocês conhecem o tiozão, o vulgo Arnaldo, né? Ele conhece muita gente aí e deu uma força para nós. Então, o André, eu vou deixar que ele se apresente, né? Porque, como a gente conversou também assim hoje aí, mais para acertar alguns detalhes, né? Eu vou deixar que ele se apresente. E aí, André, você aí tem 30 minutos aí, vamos dizer assim, em média, né? Para conversar com essa galera aí, beleza? Muito obrigado. Não sei se o Ney, podemos deixar o André já se apresentar e fazer a apresentação Isso que eu ia dele, ou falar. tem alguns... Eu só vou fazer um recado inicial antes, se o André me permitir primeiro. Pessoal, sejam muito bem-vindos, super feliz com essa sala super lotada. André, seja muito bem-vindo. Érica, obrigado por estar aqui nos assistindo também. Assistindo em dois formatos, assistir de ajudar e assistir de ver mesmo, né? E só uma coisa super rápida, tá, pessoal? Depois a gente vai fazer uma introdução depois da fala do André, mas a gente está aqui fazendo um camp de inovação. A Erika deve acompanhar, mas eu acho que eu pessoalmente já devo ter feito uns 70 camps de inovação. Só esse ano foram uns 35, 36, sei lá, nem já perdi a conta. Mas o que que eu dou de dica sempre que a gente começa? Vocês vão ouvir um cara que vai dar, que sabe sobre o assunto, que vai dar visão sobre o assunto. E o que que vocês têm que ouvir? Primeiro vocês têm que entender o que ele está falando, que é normal, ficar tranquilo, anotar coisas que vocês ficaram na dúvida que ele falou. Isso é super importante. Então quem tem papel e caneta aí, faz, faz o certo, já coloca ali, já vai anotando as dúvidas. E o mais importante, ouçam o André como se fosse um cliente. Sabe quando a gente vai numa padaria e quer que o atendente faça a melhor coisa do mundo, pergunta se tá bom, se tá certo, se é isso, se é aquilo. Façam isso com o André. O André é o cliente de vocês. Ele vai dar ali uma temática que ouso dizer que talvez seja o maior problema da humanidade no médio prazo, talvez no curto não, mas e é o que mais nos limita aí, quem gosta também de assistir um pouco, de ir um pouco além. Ninguém sabe do que é ainda, isso é mais legal ainda. Então, ouçam o André com papel e caneta na mão, anotem suas dúvidas, porque lá no finalzinho a gente coloca ali ou para vocês pesquisarem ou para vocês perguntarem para alguém, seja para o próprio André ou para outra pessoa, tá? Então só queria dar essa atençãozinha inicial, fazer vocês ouvirem com um ouvido um pouquinho diferente. André, de novo, muito obrigado pela tua presença e fica à vontade. A casa é tua. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, tá? Gente, meu nome é André Oliveira, eu estou aqui com meu primo Murilo, ele é um entusiasta da robótica e por isso que ele está aqui hoje com a gente, tá bom?
Eu sou um engenheiro, tá? Então eu fui treinado para criar soluções. E eu estou há mais ou menos 20 anos no mercado, trabalhando com os mais diferentes fabricantes do mundo. E adivinhem, tentando resolver o problema que o Sidney mencionou, né? Produção de uma coisa que é extremamente importante para a humanidade, tá? Eu sou um engenheiro, para aqueles de vocês que têm curiosidade, eu sou um engenheiro de controle e automação. Eu fiz mestrado, eu trabalhei no exterior há alguns anos e voltei para o Brasil há aproximadamente 14 anos. Então, embora eu pareça ter mais ou menos a mesma idade de vocês, já estou um pouquinho mais velho, tá bom? Eu vou lançar aqui para vocês uma apresentação para explorar o nosso tópico. Vou compartilhar com vocês O André, ele é tímido, ele não quer dizer que ele tem 23 anos de idade, tá, pessoal? Exatamente, Sidney, exatamente isso aí. Então, eu vou compartilhar com vocês. Nesse contexto da Superpowered, eu vou compartilhar com vocês aquilo que é o desafio da humanidade, certamente o maior desafio da humanidade, produção de energia, tá bom? Eu quero que vocês só me deem um ok se vocês conseguem ver a minha tela. Perfeitamente. Perfeito? Uhum. E por que a gente vai falar de energia? Né? Ela é a matéria-prima, ela é a commodity que, na verdade, é o gargalo do desenvolvimento em muitos lugares do mundo. Né? Nós, no Brasil, temos uma sorte de sermos um país com fontes de energia muito abundantes. E uma fonte de energia que é digamos assim, uma forma de energia que é o tópico da nossa reunião hoje, que são energias renováveis. E por que renováveis? A classificação em renováveis é tão importante. Nós vivemos num planeta que, embora seja imenso, generoso nos seus recursos naturais, os nossos recursos são finitos. E hoje a humanidade ainda hoje trabalha com energias que não são renováveis. Então vamos a uma breve definição do que aqui a gente chamaremos de energia renováveis. É uma energia renovável aquela fonte que não se esgota. Ou seja, que você, um inventor, uma pessoa criativa, inovadora, tem uma ideia e cria um mecanismo que explora um fenômeno que não se esgota. Isso é o que a gente chama de energia renovável. Ela é, de certa forma, inesgotável. Eu procurei nesse slide aqui colocar para vocês aquilo que eu acho que é o mais típico, mas, de novo, importante para vocês que são pessoas que estão se formando, que são curiosos. Isso é o que é o mais típico e popular hoje. Não se limita somente a isso. A primeira delas, aqui no canto superior esquerdo, hidrogeração. A gente tem a foto de uma usina hidroelétrica, que é, no Brasil, inclusive, a maior fonte de geração de energia no Brasil, ela ainda é a maior. Né? O que acontece com uma fonte de energia hidroelétrica? Ela toma, ali dentro daquelas comportas, você vai ter turbinas muito grandes que utilizam da força da água que desce para girar, ela gira e cria um diferencial de potencial na sua saída, ou seja, cria energia na saída. Tá? Ela é inesgotável, de certa forma? Sim, ela é inesgotável porque ela utiliza a natureza. Os rios têm seus momentos de boa vazão, média vazão, baixa vazão, mas o fato é que eles continuam, contanto que nós cuidemos do nosso planeta, vai existir vazão de água suficiente para que a energia hidroelétrica seja gerada. Ela é, talvez, dentre essas fontes que a gente tem aqui, a que foi economicamente viável por mais tempo. Já tem sido economicamente viável por muito tempo. Nós, no Brasil, somos orgulhosos de termos, por exemplo, a usina Itaipu. Foi por muito tempo a primeira
hidroelétrica em tamanho do mundo, por muito tempo. Hoje existe talvez uma usina chinesa que tem maior potencial do que Itaipu, mas temos aqui Itaipu como um exemplo. Curiosidade, uma curiosidade. E isso talvez vocês podem até pesquisar depois. Qual a porcentagem de energia elétrica que tem fonte no Brasil hoje como hidroelétrica? A usina de Itaipu é provavelmente ainda responsável por cerca de 14%, 13% da energia no Brasil. Mas esses são dados que digamos assim, eu tenho vagamente na memória. Você pode, inclusive, pesquisar, porque você, como um indivíduo que quer aprender, você pode pesquisar você mesmo esses dados. A Itaipu tem um potencial de geração, de curiosidade, 14 GB. Bom, essa é uma fonte muito popular, hidroelétrica. A segunda fonte que temos no canto superior direito é uma usina de energia fotovoltaica, energia solar. Esse tipo de usina, ou esse tipo de geração de energia, se utiliza de uma célula que converte a intensidade solar em um potencial elétrico na saída, uma célula fotovoltaica. Por muito tempo, já se conhecia energia fotovoltaica. O que não se conhecia era uma forma de fazer painéis solares de forma economicamente vantajosa. Hoje, o que a gente está vendo no Brasil e no mundo, na verdade, é uma expansão muito grande de energia solar, né? Eu não consigo ver todos aqui, eu vou só sair um pouquinho, porque eu quero talvez poder ver vocês, eu quero ver as caras de vocês e quem sabe talvez interagir um pouco. Alguns de vocês talvez tenham em suas residências geradores de energia fotovoltaica. Isso é muito possível. Está ficando cada vez mais economicamente viável ter energia fotovoltaica em suas residências, inclusive. Uma outra fonte de energia renovável, e lógico, eu estou falando de energia renovável porque a intensidade solar ela é, para os nossos propósitos, inesgotável. Uma terceira forma de energia é energia eólica. Você está vendo no seu canto inferior esquerdo. Essencialmente, você tem grandes turbinas ou cataventos, né, que giram com a força do vento, gerando novamente um potencial elétrico na saída. O que ocorreu ao longo dos anos é que a eficiência dessas máquinas, que são agora cada vez mais desenvolvidas de forma precisa, ela transformou a energia eólica economicamente viável. No Brasil, uma curiosidade bem interessante. No Brasil, voltando aqui, eu quero quem sabe, ver um pouco vocês. No Brasil, temos no Nordeste brasileiro um potencial eólico enorme. Inclusive, existem estudos que dizem que o potencial eólico no Nordeste brasileiro, só que o que a gente chama de energia offshore, no mar, é de 14 vezes a geração de Itaipu. Significa o seguinte, que a energia eólica tem um potencial de crescimento muito grande no nosso país, tá? Renovável, o vento ele não se esgota. Para os nossos propósitos, ele vai estar sempre disponível. Deixa eu voltar na minha apresentação. Temos agora o que a gente chama, é uma fonte de energia também bastante popular, que é a energia que utiliza biomassa para que seja gerada energia. E qual é o processo, grosso modo? Você tem uma biomassa, e uma biomassa pode ser madeira, pode ser resíduos, pode ser qualquer tipo de resíduo que seja uma massa biológica. Você utiliza isso como um combustível para uma caldeira, né? Essa caldeira, ela aquece a água e esse vapor de água, ele, na verdade, aciona uma turbina
e que, por sua vez, gera um potencial elétrico na saída. Veja uma coisa interessante nesse caso. O fenômeno máquina elétrica, que é uma turbina ligada a um gerador, ele se aplica na hidro, ele se aplica na eólica e ele se aplica em algumas usinas de biomassa. Por quê? Porque aqui eu tenho biomassa queimando como combustível para uma caldeira e o vapor aciona uma turbina. Existe uma outra forma de energia que utiliza biomassa, onde você coloca dejetos em um biodigestor para geração de gás. E esse gás, então, ele é utilizado para queimar uma caldeira e para acionar uma turbina. Ou você acha uma forma própria de conduzir o gás até a fonte consumidora de energia. Veja que aqui a gente está falando de produção de energia, né? A gente não falou ainda de consumo, né? Mas a gente está falando de produção. Bom, eu chequei aqui, a gente tem aqui umas 4 fontes principais, mas existem várias outras alternativas. E por que eu trago isso? Vocês que são inovadores, vocês que são pessoas que pensam, eu quero mostrar para vocês que existem várias outras formas de energia renovável. Existem hélices que capturam o movimento das marés, que é um princípio muito parecido com energia do vento, mas é embaixo do oceano, e capturando o quê? Energia da mesma forma. Tá? Existe energia que é o que a gente chama de energia geotérmica. Geotérmica no canto aqui direito da tua telinha, e ela faz uso do quê? Na Terra, em uma profundidade bastante, digamos assim, acentuada, você tem um material chamado que é o magma, ou seja, uma fonte de calor muito grande. E ela, para os nossos propósitos, ela é inesgotável, né? No longo prazo da humanidade, ela é inesgotável, essa fonte de calor. Essa fonte de calor pode ser utilizada para ferver água. Esse vapor de água aciona turbinas e que, por sua vez, geram energia e são transportadas para algum lugar, né? Existem também outros conceitos. Está tudo aberto para ser descoberto. E essa é a grande sacada. Está tudo aberto para ser descoberto. Por quê? No mar, existem várias formas de capturar a energia das ondas marinhas para a produção de energia. Nesse caso particular aqui, no canto inferior esquerdo, eu tenho 3 boias, e essas boias se movimentam para cima e para baixo com o movimento das ondas. Elas são grandes boias, grandes dispositivos, então elas ficam para cima e para baixo. E acionam bombas, grandes bombas, esses equipamentos são enormes. E através de água com grande pressão, eu injeto água com grande pressão novamente para girar uma turbina, aqui no caso girar uma turbina e gerar energia. Então o que eu quero falar para vocês é uma coisa interessantíssima. Uma vez eu conheci um engenheiro que trabalhava com projetos alternativos, e ele compartilhou uma coisa comigo que é assim: André, tem tanto jeito de gerar energia, são tão numerosos quanto os números de engenheiros ou números de pessoas. O que quer dizer o seguinte: as fontes de energia que a gente tem hoje, elas simplesmente são aquelas que a gente conseguiu fazer e tornar viável. Existem várias outras que estão aí por serem descobertas ou desenvolvidas. Então, provavelmente, a gente tem aqui 75 usuários conectados. Eu sei que temos mais pessoas, alguns usuários têm mais gente conectadas numa mesma conta. Muito provavelmente, teremos pessoas aqui que desenvolverão novos métodos ou que aperfeiçoarão os métodos existentes, né? Então, veja, existe um espaço muito grande para a mente que inova. Eu deixei esse ponto de interrogação para dizer para vocês o seguinte: esse jogo está completamente aberto.
existem várias outras formas de energia renováveis aí disponíveis. Algumas delas talvez não sejam ainda economicamente viáveis, ou algumas delas ainda não foram descobertas. Cabe a gente desenvolver as ideias para que isso aconteça. Tá? Então, isso é energia renovável. Em contrapartida, a humanidade hoje ainda depende de energias que não são renováveis. Um exemplo delas é o petróleo. O petróleo é uma energia não renovável, por quê? Porque os reservatórios de petróleo no mundo são relativamente limitados e eles provavelmente se esgotarão num futuro de médio prazo. Então, o que a gente precisa? Desenvolver outras alternativas. O petróleo é uma energia não renovável. O carvão é outra energia não renovável. Tá? Então, eu quero que vocês pensem assim, puxa vida, tem formas renováveis que agridem pouco o ambiente, inclusive, que estão aí por serem desenvolvidas. Com isso, eu falei aqui da geração de energia, de produzir energia mesmo. Estou produzindo. Mas, em nossas casas, você está, muitas vezes, longe do lugar onde a energia foi produzida. Então, um dos grandes desafios hoje na área de energia é colocar energia quando e onde ela é necessária. Por exemplo, residências, grandes centros. Um grande centro de São Paulo, a cidade de São Paulo, com uma grande metrópole com mais de 20 milhões de habitantes. Ela está longe de um grande centro de produção. Várias usinas hidroelétricas no Brasil, mas Belo Monte no norte, Itaipu no sul. A gente tem que fazer o quê? O desafio é coordenar a transmissão e distribuição dessa fonte de energia. Porque energia, embora a gente não pense dessa forma, ela é algo que a gente está produzindo, mas ela não está magicamente no local onde ela vai ser consumida. Você tem que transportá-la, o transporte daquela, entre aspas, mercadoria, ou seja, transmitir a energia, e depois você precisa distribuir essa energia, né? Tornar a energia quando e onde ela for necessária a um custo aceitável. Isso é tão desafiador que hoje existe muita gente investindo dinheiro em pesquisa e desenvolvimento, não só para conscientizar, para criar meios inteligentes de geração, de transmissão e distribuição, mas também para conscientizar as pessoas de como eu posso ajudar esse processo. E confesso para vocês o seguinte, a pessoa comum, ela pode, através de escolhas no seu dia a dia, contribuir para esse processo, e eu vou explicar como, né? Aqui eu tenho um exemplo para vocês, uma figurinha simples do que acontece na área de transporte de energia, ou seja, transmissão de energia. Eu tenho aqui o desenho de uma usina hidroelétrica, para a gente poder visualizar, sei lá, é a usina hidroelétrica de Belo Monte. A energia gerada, colocada em uma rede de transmissão, aqui é mais ou menos a transportadora de energia, né? Então, eu transmito a energia através de linhas de alta tensão, bom, não vou entrar em todos os detalhes, porque eu acho que a gente não tem tempo para isso, mas são linhas de alta tensão porque elas são mais eficientes para transmitir energia. E depois eu baixo essa tensão e eu tenho a distribuição. Legal. Isso aqui é relativamente fácil de fazer quando você tem uma fonte de energia bem comportada, que você conhece o comportamento dela, ou seja, eu sei que uma usina hidrelétrica ela tem uma geração mais ou menos uniforme, porque o nível do reservatório não varia muito no espaço de um dia, 2 dias, uma semana, não. Ele varia muito numa época de chuva, ele está bem cheio. Numa época de seca, ele está mais vazio, tá? Mas ele é mais ou menos constante
dentro de um dia ou dentro de uma semana. É uma fonte de energia comportada que a gente chama. Só que a mesma coisa não acontece com energia eólica. Por quê? Os ventos eles variam com muito mais, de uma forma muito mais aleatória do que o nível de reservatório de uma hidroelétrica. A incidência solar, ela é também mais aleatória, porque eu dependo se está chovendo, se o tempo está nublado, se está muito sol. A biomassa, ela já é mais comportada, contanto que eu tenha um reabastecimento dessa biomassa. Né? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: à medida que as fontes de energia são multiplicadas, tem mais energia eólica, mais energia solar, mais biomassa, ainda temos que lidar com as energias não renováveis. O petróleo. O petróleo, o carvão, pode ser utilizado para tocar uma usina térmica que vai jogar energia na rede. Fica cada vez mais desafiador eu fazer toda essa coordenação. Tá? Eu coordenar a transmissão e a distribuição de energia. E olha que legal o que está acontecendo hoje. À medida que, por exemplo, carros elétricos estão sendo disponíveis, inclusive em alguns países, já não é tão incomum você ter um abastecimento do teu carro em casa, você pode ter o caminho de energia bidirecional. O teu carro, às vezes, se carrega na rede, ou ele pode carregar a rede. Então, o que a gente chama de o tráfego de energia, o tráfego de energia bidirecional. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o processo de transmitir e coordenar essa distribuição ficou mais complexo. E para isso a gente está fazendo hoje o uso de uma coisa que é extremamente importante. E eu tenho certeza que vários de vocês já ouviram falar, já, pelo menos de alguma forma, já se exporam, é o conceito de Smart Grid, ou seja, redes inteligentes. E o que rede inteligente ou Smart Grid faz é nada mais do que coordenar várias fontes de energia com vários consumidores de energia. Só que a característica de um consumidor de energia também está mudando. Antigamente, conhecíamos muito bem o comportamento de um determinado bairro, uma determinada cidade. Agora, as fontes de energia, os usuários de energia estão conectando aquilo que a gente chama de carga, né? Um carro elétrico é uma carga. Tá? Você está conectando um carro elétrico na tua rede. Eles são fontes de consumidoras de energia muito menos conhecidas no mundo de hoje. Então, nessa figura, eu tenho, por exemplo, painéis solares injetando, conectados na rede, distribuição. Eu tenho usinas eólicas, eu tenho energia geotérmica, posso ter nuclear, que é uma que a gente não endereçou aqui, hoje é inclusive bastante polêmica no mundo. Enfim, eu tenho várias fontes de energia e um sistema de gestão. Agora, isso aqui é um conceito, é uma ideia, e todos nós aqui, várias empresas hoje se especializam em topologias de smart grid, ou seja, como é que eu vou desenhar minha rede de transmissão e distribuição para que as coisas sejam o mais uniforme possível. Dispositivos inteligentes nessa rede para que ela possa reagir a coisas estranhas que aconteçam. Conectei um carro diferente, existe algum tipo de perturbação diferente na rede. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui, o que eu trouxe para vocês aqui é o quê? Primeiro, eu queria talvez trazer uma visão, resumo daquilo que eu queria transmitir para vocês hoje. Primeiro, temos que nos antenar para aquilo que a gente chama de fontes de energia, fontes de geração de energia renovável. Tudo aquele recurso que não se esgota e que preferencialmente não agrida o teu meio ambiente, tá? Inesgotável. E a gente hoje tem várias fontes de energia sendo desenvolvidas. Aqui presentes, a gente tem pessoas que trabalharão nisso no futuro e pessoas que estarão pelo menos atentas ao que está acontecendo. Mas isso é produção de energia.
Um segundo aspecto, a gente tem, eu tenho que transportar essa energia e distribuir a energia para um usuário final. E esse processo está também cada vez mais desafiador. E quando eu digo desafiador, é campo fértil para quem tem ideias e para quem quer tentar coisas diferentes, né? Eu tenho, por exemplo, hoje eu trabalho com empresas que fazem desenvolvimento de carregadores de bateria para automóveis. Então, existem várias empresas, vários empreendedores com ideias interessantes desenvolvendo seus próprios carregadores de bateria, né? Esse é um exemplo, mas tem também outras empresas tentando se especializar na rede de distribuição, tá? Então, eu quero dizer para vocês, esse é um problema. Quando nós somos muito jovens, deixa eu voltar aqui na nossa... Eu tenho uma necessidade grande de ver vocês, tá? Então, eu vou aqui só um instantinho, eu vou parar de transmitir, se eu conseguir, só um instantinho. Eu vou parar de transmitir aqui, parar o compartilhamento. Opa, voltei. Agora eu estou vendo vocês. Quem estava cochilando, por favor, volte comigo. Então, eu queria resumir para vocês o seguinte. Tudo que a gente falou de criação de energia, transporte e distribuição de energia é um problema em aberto. Quando a gente é muito jovem, a gente pensa assim, tá tudo certo, os adultos sabem as respostas, tá tudo prontinho. Não tá nada pronto. Tá tudo aberto para que a gente possa desenvolver formas mais inteligentes, mais inovadoras de produzir energia, de gerar energia, de transmitir, de distribuir, né? Por exemplo, como é que pessoas comuns podem impactar esse processo? Puxa vida, a gente falou que o desafio é disponibilizar energia quando e onde ela é necessária. Então, o que a gente vai ver no futuro é mais e mais aquilo que a gente chama de microgeração. Microgeração eu tenho um painel solar em casa, talvez eu tenha uma turbina eólica em casa, por que não? Por que eu não posso gerar energia eólica na minha casa com microturbinas? Por que será que eu não posso? Quem disse que eu não posso? Né? Se eu tiver ideias que são inovadoras e viáveis economicamente, você pode ter uma ideia, você pode ser um inovador que vai mudar o mercado, mudar o mundo para o melhor. Tá bom? Então, eu não sei se eu tenho tempo para perguntas, mas eu abro a pergunta se for a ideia. Aí o Sidney, a Érica, o Ricardo que mandam aí, vocês... Não, André, fica à vontade. Pode abrir para as dúvidas. A gente tá queria abrir aqui para dúvidas. Queria dizer assim, alguém pode comentar aqui no site assim, André, não entendi nada. Pode perguntar, tá bom? A ideia era dar essa visão geral para vocês, para que vocês se antenem para saber que tudo está em aberto, tá bom? Eu só vou pedir aqui, quem quiser fazer uma pergunta, pode... Opa! O Érica, se puder coordenar junto com o André aí, tanto as escritas quanto as por voz, fica à vontade, tá? Beleza, o Luiz Ercílio tá com a mãozinha levantada, pode falar. Então, eu não tenho bem uma pergunta, mas sim um questionamento, né? Porque tu tinha comentado lá de quando e onde, né? Sobre a questão, tipo assim, tem cidades, claro, tipo São Paulo, que necessitam muito mais de energia. Então, seria importante ter uma fonte de energia relativamente forte, que gere muita energia perto. Só que essas cidades no passado, elas não foram bem planejadas para isso, né? Eu acho que teria alguma forma de melhorar esse planejamento para uma próxima cidade, já pensando em uma formação de novas cidades em lugares próximos a geradores de energia relativamente grandes. Por exemplo, eu acho assim, que Foz do Iguaçu, por exemplo, que tem a usina de Itaipu perto, não foi exatamente planejada, tendo a usina de Itaipu. Foi meio que por acaso. Mas eu acredito que, tipo, no futuro, por exemplo, temos uma cidade lá no Emirados Árabes, nova, assim, que é uma faixa, uma coisa assim, que é toda pensada, assim, tipo, na fonte de energia, na zero emissão de carbono. O que tu pensa sobre esse planejamento da fonte de energia nos lugares? Luiz, ótima pergunta, muito bem observado, cara. Então, tem tudo a ver. O que você está perguntando é assim, mas por que a gente não planeja
antes de fazer, né? E não foi o que a gente fez no passado, mas é uma coisa, eu acho que é uma possibilidade, como você mencionou, já existem cidades ou nações que estão investindo nessa via, ou seja, eu vou planejar o meu grande centro, talvez perto de uma unidade geradora, isso é possível, e é também possível planejar um grande centro com microgeração dentro dela, né? Por exemplo, a gente está falando de vento, a gente está falando de energia solar, por que não biomassa nos grandes centros? São grandes geradores de massa, né? De massa que pode se transformar em energia. Mas eu acho que sim, Luiz, eu acho que vai acontecer as duas coisas. Eu acho que essa consciência que você trouxe à mesa está cada vez mais divulgada, então os líderes estão cada vez mais atentos para isso. Isso vai acontecer, tá? Misturado um pouco com microgeração e distribuição, microgeração de energia. Ótima colocação, Luiz. Ótima colocação. A gente teve aqui, André, um questionamento aqui do Carvoeiros de Robots. Os custos das smart grids são altos, são caros? Uhum. O nome, quem perguntou foi? Foi a Maria Luísa, da equipe Carvoeiros Robots. Uhum. Ainda são caros para determinadas regiões, ainda é caro, tá, Maria? Então, o detalhe é sim, é caro ainda. Tá, mas a necessidade que existe de maior coordenação das redes vai fazer com que mais empresas desenvolvam tecnologia para isso. Com o maior volume de produção dessa tecnologia, que são controladores, são painéis religadores, com maior volume, cai o preço. Então, já existe em alguns países, essa tecnologia já é bastante difundida, e para aquela realidade talvez não cara. Para uma boa parte dos países em desenvolvimento, ainda é uma tecnologia cara, mas que eu acho que isso aí vai baixando o preço com o tempo. Eu acho que daqui 10 anos, a nossa realidade de smart grid no Brasil, por exemplo, vai ser bem diferente. Vai ser uma tecnologia bem mais barata e acessível. Beleza, obrigada, André. E agora a gente tem o Arthur Júlio, que está com a mãozinha levantada. Pode abrir teu áudio. Boa noite. Boa noite, Arthur. Eu sou da equipe de robótica do Senai de Jaraguá do Sul, S Robots. Eu quero perguntar um negócio. A geração de energia através de resíduos sólidos urbanos, RSU. Ela entra, Arthur, dentro daquela classificação de biomassa, né? Um resíduo sólido urbano, ele é uma grande mistura de várias coisas, né? Que é um grande problema. Mas que a gente pode pegar esse resíduo sólido humano, urbanos, que se classifica como uma biomassa, e você pode utilizar ele como um combustível para caldeira e transformar isso em energia, tá? Ele é um pedacinho de biomassa. A biomassa ela é mais ampla, pode ser resíduo sólido urbano, pode ser, enfim, madeira, pode ser qualquer tipo de resíduo. Show. Aliás, não sei se vocês acompanham, uma coisa bem legal, depois se vocês quiserem ler sobre isso. Tem a Gates Foundation, que é uma fundação que o Bill Gates e Melinda, ele e a ex-esposa dele, tem essa fundação para resolver problemas da humanidade. E um dos grandes problemas que ele tenta resolver através da fundação dele, com muito investimento em pesquisa, é tratamento de resíduos urbanos. Tá? Então, esse é um dos grandes problemas que eles trabalham. A gente teve uma perguntinha aqui no chat da West Sharks, o Ângelo que mandou. Nós pesquisamos sobre armazenamento de energia. O que você pensa sobre o assunto? Nós vimos que existem alguns meios de armazenamento não muito utilizados, como as rodas de inércia. O que você acha do assunto? Uhum. Olha, o armazenamento de energia hoje é uma das áreas de maior pesquisa. Tá? Então, por exemplo, a gente pesquisa muito baterias hoje, vários tipos de baterias. Né? Então, uma bateria é uma forma de armazenar energia. Por exemplo,
eu vou dizer uma coisa para vocês, talvez vocês nunca pensaram nisso, mas com o desenvolvimento da energia eólica, solar e várias outras fontes, a energia hidroelétrica no Brasil, que é muito abundante, ela talvez não seja tão necessária. Então, essas grandes usinas hidroelétricas serão grandes baterias. Ou seja, a água está lá represada, eles vão abrir as represas, ou seja, acionar as turbinas quando necessário. Então, no futuro, hoje aquilo que é geração constante, no futuro serão grandes baterias, rodas de inércia. Roda de inércia é uma forma de armazenar energia. O grande detalhe dela hoje, ou de algumas formas de armazenamento de energia, é que elas não são devido à existência dos atuais materiais, a atual tecnologia, ela tem muita perda. E você não consegue transformar aquilo em um bom negócio. Então, embora seja um conceito que ele funciona, tem muito atrito ainda, tem muita perda, ele não se torna economicamente viável. Então, o que eu penso sobre armazenamento de energia, eu particularmente acho que as baterias, usando um fenômeno químico qualquer, e tem vários tipos de baterias, elas serão o maior foco de desenvolvimento para o futuro. E à medida que se desenvolvem novas baterias, elas vão ficando cada vez mais baratas e mais economicamente viáveis. Isso não invalida outras formas de armazenamento de energia, tá? Elas simplesmente competirão e talvez roda de inércia, quando a gente encontrar materiais ou arquiteturas que não tenham tanto atrito, que não tenham tantas perdas, que sejam economicamente viáveis, elas venham a competir. Tem mais duas perguntinhas ali no chat. Por enquanto, o pessoal que quiser tirar dúvida também pode mandar, né? O Theo perguntou ali qual o pior problema você já viu na sua carreira. O pior problema? Nossa, eu vi alguns, tá? Mas acho que o pior problema que eu vi foi uma usina hidroelétrica que, por falta de manutenção, ela causou um grande acidente, tá? Então, eu acho que esse foi o maior problema que eu vi, que causou uma grande crise, tá? Então, é um problema de engenharia, um problema de falta de manutenção que causou um grande acidente, né? Mas eu sei de uma coisa, os maiores, esses problemas normalmente acontecem quando nós humanos negligenciamos alguns cuidados que são conhecidos, né? Então, esse foi o mais sério que eu vi, eu particularmente vi, tá? Tem o Arthur Júlio, de novo ali com a mãozinha levantada, pode falar. Com licença, queria fazer uma pergunta. Como é gerada energia estática e se pode ser armazenada ela? Arthur, eu não sei exatamente o que você quer dizer com energia estática, tá? Então, daí eu peço, talvez vocês estão usando porque, veja bem, o termo estática vem de si, não tem dinâmica, está parado, né? A energia estática, na minha concepção, e aí tem uma questão de terminologia. E, Arthur, os adultos não sabem tudo, isso é ótimo. Porque você fala assim, eu perguntei de energia estática para um cara e ele não sabia exatamente o que eu estava falando. E daí eu te peço, talvez você me mostre uma referência. Mais um exemplo, tá? Energia potencial é uma forma de energia estática, né? Então, por exemplo, se a água está elevada a uma altura maior, ela tem potencial e ela está lá parada, ela é estática, tá? Mas isso na minha mera concepção, Arthur, tá? Talvez você tenha alguma outra referência e você esteja se referindo a alguma forma específica de energia estática. Murilo? Eu acho que ele estava citando, mas só falando para você, que nem quando você... Murilo vai falar aqui. Ô, Murilo, eu apresentei o Murilo para vocês. Ele vai contribuir um pouco aqui. Peraí, galera, vai lá, Murilo. É que eu acho que na citação que ele fez é mais aquela geração que, por atrito, que gera energia. Por exemplo, quando a gente pega um balão, esfrega no cabelo e ele puxa as coisas com um sinal de energia, assim dizendo. Entendi. Viu, Arthur? O processo de fricção, ele precisa dissipar a energia,
tá? Ele precisa dissipar energia e ele causa, digamos assim, separação de cargas de diferentes polaridades, tá bom? Então, isso provavelmente é o que é a transferência de calor de atrito para uma outra forma de energia, tá bom? E tem outra coisa interessante, que isso é muito interessante, pelo menos eu acho. A energia, ela está sempre se transformando, né? Está sempre se transformando de alguma forma. E alguém perguntou aqui de alguns tipos alternativos de energia, muitos deles ainda não se tornaram possíveis, porque a energia se transforma de outras formas e não necessariamente da forma como a gente quer, tá? Valeu, Murilo. A gente tem aqui o Luiz esperando, mas tem gente também no chat, tá? Luiz, bem rapidinho, vou passar. Aqui tem o Arthur, que é da Techmaker. Tem como armazenar as energias que não são utilizadas durante o dia nas casas? Essa energia teria como armazenar em baterias para utilizar durante a noite? Tem, Arthur. Isso já é feito em alguns lugares do mundo, né? Por exemplo, vocês provavelmente ouviram falar de uma empresa chamada Tesla. Eles têm uma linha de produtos de baterias residenciais, inclusive, tá? Onde normalmente o usuário tem Tesla e tem outros fabricantes também. Isso para casa. Então, às vezes você tem geração solar em casa e você tem um banco de baterias e isso é guardado. Isso pode ser guardado na sua residência, tá? Eu acho que as baterias são uma forma mais químicas, né? Eu estou dizendo bateria química, que é isso que a gente vê hoje. São as formas mais economicamente viáveis que dominam o mercado, né? Mas, por exemplo, nada impediria que você tivesse um reservatório de água na tua casa, que você gerasse energia solar, o excedente você bombeasse água para algum lugar mais alto e depois você deixar essa água descer para uma microgeração hidroelétrica. Ou seja, você pode fazer uma bateria bombeando água. É possível, né? Agora, se ela vai ser viável, né? Aí já é o conceito funciona. Show, Luiz. Agora, para encerrar, gente, senão a gente vai aqui até 10 da noite respondendo perguntas, né, André? Então, Luiz, pode perguntar. Ótimas perguntas. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre assim, ó, porque a bateria, por exemplo, de um carro elétrico, ela é muito cara, né? Quase que o valor do carro. Basicamente, o carro vem de brinde, se eu posso dizer até assim. Sobre, tipo assim, ó, que ela tem um certo tempo e depois que ela para de funcionar, basicamente ela é jogada fora, assim, tipo, acaba também gerando uma alta poluição. E eu queria ver a sua opinião sobre, tipo assim, ó, o tempo de uso dela, sobre a poluição que ela gera depois de parar de funcionar e sobre as questões dos preços também, que geralmente são altos custos, né? Principalmente no Tesla. Claro. Uhum. Olha, Luiz, eu estava falando disso com o Murilo hoje. Por exemplo, existem baterias que têm uma longevidade muito grande e que são extremamente caras e que não viraram produto ainda, porque são muito caras. Então, o que você falou é muito real. Bateria é muito caro. Então, à medida que ela hoje talvez represente em vários carros 60% do valor do carro, inclusive, né? Dependendo. Então, primeiro, é ainda bastante caro e por isso que a gente vê baterias somente em carros de modelos um pouco mais, né? Não vê no modelo econômico, você vê um Tesla, um carro mais... Ou seja, ela é de fato cara. À medida que o volume de produção aumenta, o custo de produção baixa e a tendência é que isso, com o tempo, vai baixar. Mas você trouxe um ponto muito relevante, que é o seguinte: o descarte da bateria é um problema que a gente vai ter que resolver. Vamos ter que resolver esse problema, porque, como você disse mesmo, ela agride muito o ambiente. Agora, você imagina daqui 10 anos, quando todo mundo muita gente tiver carro elétrico, como é que a gente vai descartar essas baterias, né? E tem gente já pensando nesse problema. Uma forma de reduzir isso é fazer recondicionamento das baterias, é uma forma, né? E você poderia ter um mercado secundário de baterias recondicionadas, então, ao invés de descartar em 10 anos, você descarta em 20 ou em 15 anos. Mas ainda é um problema. O que então tem gente pensando? Como é que a gente vai fazer reciclagem desse material de forma que seja economicamente viável
e que reduza o resíduo lá para baixo. Porque hoje a poluição dos carros virou um problema, por quê? Porque o carro está muito disseminado, certo? Tem muito carro. E no futuro, bateria vai ser um problema, Luiz. E é um problema que está aberto à resolução ainda. Está bem aberto, inclusive, porque a gente não viu nem a ponta do iceberg ainda. Uma ótima pergunta, Luiz. O pessoal tá com pergunta boa demais. Ô, André, eu tenho uma última pergunta, tu me permite? Sim, com certeza. A pergunta é: tu vai mandar esse material pra gente colocar disponibilizado pra qualquer um ali no Classroom? Com certeza. Tá Show de bola. disponibilizado, com certeza. Tá bom? André, vou eu passar pro deixo Ricardo as e ele considerações disponibiliza. finais pra ti, querido, por favor. A gente depois só vai explicar ele como eles vão ter acesso ao Classroom, fazer uma rápida introdução, mas por favor, tens aí teu tempo aí pra fazer as considerações finais, fica super à vontade pra esse pessoal bonito aí que tá nos acompanhando. Maravilha. Gente, primeiro, muito obrigado pela participação e por prestigiar, né, e pelo convite. E vocês que estão aqui participando da competição, eu não tenho dúvida que vocês estão entre as pessoas que vão mudar esse cenário, tá? Porque eu consigo ver só pelas perguntas, só pela forma de raciocínio de vocês, que vocês estão realmente querendo resolver esses problemas, ou problemas como esse, tá? A minha consideração final é a seguinte: não pare de ser curioso e não pare de querer resolver os problemas, porque, como eu disse, está tudo aberto à resolução, né? Eu particularmente, né, quando eu tinha a idade de vocês, eu achava que tudo estava resolvido. Eu achava que estava tudo mais ou menos. Não está nada resolvido, gente. Está tudo aberto para ser resolvido ainda, tá bom? Parabéns para vocês. Eu desejo sucesso a todas as equipes aqui participantes, tá bom? Show de bola, André. Muito obrigado. Um monstro sagrado aí. Eu sou um falso engenheiro, André. Eu não me formei em engenharia, mas eu sei que todo esse conceito de resolução de problemas, ele é talvez a maior habilidade do engenheiro, isso tudo bem, mas eu acho que é a maior habilidade de uma pessoa, né? Eu acho que a gente nasceu como resolvedores de problemas, a sociedade nasce assim. E o que eu mais gosto dessa metodologia que a gente vai trabalhar com jovens hoje é que resolutividade de problema não significa fazer tudo do zero de novo, né? E é isso que a gente vai trilhar hoje. Então, Ricardo, não sei se tu quer agradecer também pessoalmente ao André, que queria te agradecer demais. André foi muito, muito engrandecedor. Eu vou passar a palavra aí pro Ricardo para que ele também possa fazer o agradecimento. Não sei se ele tá com Valeu, isso. Silinho. Valeu. Bem rapidinho aí, né? Vou agradecer novamente, né? A gente conversou aí, foi um prazer te conhecer, André. Como falei, o tiozão aí nos colocou em contato aí, e fica o convite, tá, André? Se tu, às vezes, né, tiver interesse em participar em outras ocasiões aí da robótica, inclusive a gente tem equipes, por exemplo, FRC, né? Que os engenheiros, eles, né, o pessoal da área técnica, né, pode inclusive trabalhar no robô, pode, né, que são equipamentos que a gente chama semi-industriais, né, então tem compressor, tem parte de eletrônica, né, então a galera coloca mais a mão na massa, né. A FLL, como são robôs de Lego, né, o técnico ele não interfere, né, então o trabalho é produzido pelos jovens, né? Eles não gostam de ser chamados de crianças, né? Pelos jovens, adolescentes aí. Mas fica o convite aí, se tu quiser conhecer as outras competições, né? O nosso torneio, eu sei que tu tá longe, né? Mas em dezembro a gente tem o nosso torneio regional, que vai ser na cidade de Itajaí, né? O tiozão sempre tá por aí, né? Sempre tá, né? Sim, não, maravilha. Obrigado, Ricardo. Agradeço o convite. Né? A gente vai conversando aí, se você tiver interesse, a gente sempre tá aí, né? Esse pessoal da tecnologia, né? Que a gente chama do STEAM ou do STEM, né? Que envolve toda essa comunidade de engenheiros, matemáticos e companhia, né? Sempre tá aí colaborando, né? A gente vai conversando, mas muito obrigado aí por aceitar esse convite a queima-roupa, vamos dizer assim, né? A gente conversando ali às 4 horas da tarde, ali pro evento, para vir fazer aqui a apresentação às 7, né? Mas beleza, valeu, obrigado mesmo. Viu? Tudo um bando de maluco. Bem isso. Maravilha, gente.
Gente, muito obrigado. Ó, um abração para vocês. Ótima competição e ótimo trabalho para todos vocês. Só o André pode sair, hein? Todo mundo fica aqui, gente. Pelo amor de Deus. Não me abandonem. Não me Valeu, abandonem. galera. Um abraço. Valeu, André. Obrigadão, querido. Tchau. Gente do céu, deixa eu falar um negócio pra vocês. Primeiro, boa noite. Minha parte aqui é rapidinha, tá, Ricardo? É só mais umas 3 horinhas de fala e a gente acabou. Né? Rapidinho. Prometo que é bem rapidinho. Mas não, gente. Fiquem tranquilos. Ai, meu cachorro tá chorando. Sempre é uma noite. Sempre é. Ô, minha filha, o que foi? Sempre é um dia pra dar oi pra Totô. Dei oi pra Antonieta. Boa noite, turma. Ó quem veio visitar a gente. Ô, Aqui, Totô. esse é o cachorro padrão, né? Padrão, Caramelo, o caramelo que deveria ser. Caramelo Mas ela é aqui. uma caramelo misturada com uma golden. Olha o rabinho dela. Pera aí. Deixa eu mostrar o rabinho dela. Olha o rabinho de golden aqui. Não, esse é diferenciado. Falsificada. Né? Eu sou falsificada, tio Ricardo. Gente, beleza. Regina, vem cá pra mostrar pro povo também que tem 2 cachorras. Vem cá. Vem cá. Deixa eu... Oi, a outra. Que é o outro caramelo padrão sem ser caramelo brasileiro. Bem essa, né? Então tá, gente. Momento de descontração acabou. Vamos embora, cachorras. Deixa eu ser feliz. Gente, vamos lá. O que eu queria falar com vocês agora que é extremamente importante, tá? Deixa eu só falar com a Érica um minutinho. Só um segundo. Ô, Érica, a Tutu tá sangrando, dá uma olhadinha aqui. Eu acho que eu machuquei ela. É uma das duas, chama ela, isso aí. Eu não sei no que. Voltei, gente, desculpa, é só porque uma das cachorras tava saindo uma gotinha de sangue, não sei o que houve aqui. Então tá, gente, boa noite pra vocês. Eu vou apresentar a telinha rapidinho pra vocês. Deixa eu vir aqui trazer só pra vocês aqui. A nossa, ela tá com um machucadinho na pata, por isso que às vezes sai umas gotinhas de sangue. Então assim, gente, as boas-vindas pra vocês. Só pra explicar que a gente tem mais uns 15 minutinhos de jornada, só para fazer uma explicação mega rápido com vocês, tá? Primeiro a entidade, que é a JA, que é aí mantida e apoiada pelo SESI, e Senai, Fiesc como um todo, há anos, né? É uma entidade que já foi apoiada aí pelo Nobel da Paz, que a gente está concorrendo, inclusive, esse ano. Somos uma entidade aí top 10 global de ONGs há quase 5 anos já, o que nos deixa muito, muito, muito feliz. E claro, a gente acredita, né, e eu acho que o nosso grande diferencial é que os jovens eles vão ter a mentalidade e as habilidades para construir comunidades prósperas. Percebam, uma comunidade com energia elétrica, com energia suficiente e tranquila para todos é uma comunidade próspera, né? Então isso é extremamente importante. Quando vocês resolvem um problema tão grande como esse, vocês estão construindo comunidades prósperas. E a gente quer fazer com que os jovens tenham a mentalidade, mais do que a habilidade, tenha a mentalidade de sim, eu sou responsável pela minha comunidade e eu vou mudá-la. Então eu quero que vocês aqui saiam com a missão de sempre desenvolvam um mundo mais sustentável, tá? O que é importante a gente entender aqui, pessoal? JA está no mundo todo. Vocês vão ganhar um certificado reconhecido internacionalmente, apoiado não só no mundo todo, como no Brasil inteiro e no estado todo, tá? Então isso que eu queria dizer para vocês. Nós somos apoiados por grandes empresas, inclusive grandes geradoras de energia, né? A gente está sem a Enercanha Baez esse ano, mas ela sempre está conosco. Temos a Engie, temos a VEG, que fabrica para uma porrada de empresa que trabalha com geração elétrica. Enfim, a gente trabalha com isso, a gente desenvolve isso. Também trabalhamos com a Andritz, que ela trabalha com sistemas de filtros, e esses sistemas de filtros são muito usados em barragens. Então, para a gente começar a entender barragem de informações de hidrelétricas, para a gente começar a entender a importância disso, tá? Temos vários programas. O Innovation Camp é um deles. Fecha a porta aí, Erika. O Innovation Camp é um deles. E o que a gente precisa entender? Que quem quer conhecer um pouquinho mais da JA pode usar o nosso @, o JA Santa Catarina. Então esses são os combinados. O objetivo de hoje
é que o objetivo desse camp de inovação é que a gente tenha entregas de soluções inovadoras que vão auxiliar vocês nas competições. Como é que é Desculpa, quase que eu tirei alguém da chamada. Como é que é a abordagem, tá, pessoal? Isso é muito importante. É importante que a gente entenda que a gente vai usar uma abordagem chamada Design Thinking, que é uma abordagem de mergulhar na necessidade do usuário. Isso significa, né, gente, que a gente está pensando sempre em 3 canais: desejabilidade, viabilidade e possibilidade. Meu Deus, o cara falou grego. Vou traduzir para vocês. Tá vendo esse celular aqui? O maior problema dele, carreguei hoje de manhã, bateriazinha tá vermelha. Ou seja, vai acabar a bateria do meu celular. É um problema para mim. Aí digamos que o Ricardo fale assim, ó, Silnei, eu tenho uma solução para o teu problema. Aí ele vai lá e fala assim, ó, tá aqui o teu novo celular. Aí eu, Ricardo, mas isso é do tamanho de uma mochila, cara. Como é que eu vou usar isso aqui? Ué, mas o teu problema, ele não era a bateria? Tá, mas aí eu vou ter que usar uma mochila por causa disso? Percebam que essa minha indagação é a mesma indagação que vai acontecer quando? Quando a gente resolve um problema e traz vários outros, tá? Então isso é mega, super, hiper importante, tá? Nós vamos fazer isso com um processo de cocriação, entendendo que nós não vamos trazer produtos, mas os produtos de vocês são soluções. Então a gente não pensa na entrega de um produto, a gente pensa numa entrega de soluções. E essas soluções nunca podem trazer mais problemas do que soluções. Vocês entendem isso? Super importante, então. Show de bola. E a outra coisa que é mega importante que eu preciso que vocês entendam hoje, que a gente tem 3 coisas: dor, problema, solução. Dor, problema, solução. Dor, problema, solução. Dor. Estou sentindo dor. Mas eu não posso só tratar a dor. Eu tenho que tratar mais do que isso. Digamos que eu tô com dor no joelho. E eu vou lá e vou no médico. E o médico olha pra mim e fala assim, olha, Silnei, você está com dor no joelho? Sim, médico, eu estou. Estou com muita dor no joelho. Tá bom, eu vou te dar um dipirona, que é um remédio pra dor, e você vai embora. Aí tu vai olhar pra ele e vai pensar assim, tá, meu amigão, mas eu não tô aqui pra resolver só a dor. Eu tô aqui pra resolver a causa da dor. Tô aqui pra resolver o problema. Então, como é que eu vou atrás do problema? Eu faço um raio-x, eu faço uma ressonância magnética, ou seja, eu investigo. Então, da dor para o problema, eu tenho que investigar. Qual que é a dor da humanidade? Eu preciso de energia a qualquer momento e que seja economicamente viável. Esse é a dor. Mas qual que é o problema disso? Será que o problema é o uso? É o fornecimento? É a ação? É a captação? É essa a resposta que vocês vão ter que primeiro dar. Qual o problema? Depois que eu tenho um problema, depois que eu sei que meu joelho tá torcido, tá com o ligamento quebrado, sei lá, eu vou resolver este problema. Para isso, pessoal, só passando aqui, é importante que a gente vai trabalhar em 4 etapas. A primeira foi hoje, que é a abertura. Trabalharemos investigação na semana que vem, na segunda que vem. E depois teremos a ideação na terceira semana e a validação, o pitch, lá na 4ª semana, tá? Então, importante entender que a inovação, ela é criar ou mudar algo que já existe. Isso é importante. Não é só fazer loucura, né? Só, meu Deus, tem que ser mega novo, não. Pode ser mudar algo que já existe, de forma a causar uma mudança positiva e ressignificar. Ressignificar o que já parecia estar estabelecido. Mega importante isso. Mais do que isso, entender que o céu é o limite. Ou seja, nós somos aviões, mas aviões que pensam diferente, que olham diferente e que querem resolver. Nós somos solucionadores. Nós resolvemos problemas novos, difíceis, e vocês têm total capacidade com isso, tá? E aí, muitas vezes a gente vai olhar assim, qual que é a diferença de criatividade e de inovação? Para eu inovar, eu preciso ser criativo?
E aí a gente traz essa imagem, né? Um cara aí com notebook, com uma maçã comida. Então ele é um inovador, né? Ou será que isso é criatividade? E aí a gente traz a resposta que isso, claro, é criatividade. Porque inovação é criatividade transformada em valor percebido. Volta ali. Criatividade, inovação, desculpa, é criar ou mudar algo que já existe. Isso ele fez. De forma útil para causar uma mudança positiva e ressignificar. O fato é que ele brinca, ele morde a maçã, mas aquele computador não fica mais rápido. Aquele computador não fica mais leve. Aquele computador, claro, não vale mais porque tem uma maçã mordida. Ele é um gênio criativo, mas realmente não é inovação aquilo ali. E aí a gente tem vários exemplos de inovação no transporte, nas finanças, nos satélites. A gente tem tudo. Mas o que é verdade é que toda inovação começa com uma dor. Qual que é a nossa dor? Energia. E o desafio vai ser um desafio que vocês vão guiar. É importante que vocês entendam essas regras do jogo, algumas não valem para vocês na parte de integrantes, tá? Isso aí é só da metodologia, fiquem tranquilas. Mas vocês vão ter acesso a uma ferramenta chamada Google Classroom. O Google Classroom vai ser onde a gente vai ter toda e qualquer informação. Olhando para o Google Classroom, que é acessível nesse link, deixa eu abrir para vocês, deixa eu copiar o link e deixa eu colocar no chat. O Classroom, que vai ser o nosso local de armazenamento de todas as informações possíveis e inimagináveis do mundo, desde gravação, guia do grupo, que é um material bem legal, ele vai ser aonde vocês vão enviar as atividades de cheque, que não tem nada a ver com dinheiro, infelizmente, tá? Mais do que isso, né, pessoal, eu preciso que vocês entendam que ali também vão ter os materiais, sejam slides ou a questão do... Desculpa. A questão dos materiais que vai ser enviado pelo André, tá? Então lá no Classroom, por favor, é o de lugar onde vai acessar. Silnei, quem que envia as entregas? Todos do grupo? Não, somente os líderes, né? Então, deixa eu só voltar aqui. Além do Classroom, pessoal, vocês vão achar lá no nosso... desculpa, além das atividades, vocês vão encontrar lá no Classroom o guia do grupo, que é um material onde vocês vão encontrar várias ferramentas que vocês vão poder utilizar a partir da semana que vem. Ainda não se preocupem com elas, tá? Ainda não tá no caminho necessário de vocês. Beleza? E mais do que isso, pessoal, só voltando aqui para vocês, é importante, deixa eu compartilhar essa guia, lembrar, então, que o desafio de vocês é um só. Desafio Superpowered em busca do futuro inovador energético da humanidade. Não é um ponto de interrogação, tem que ser um ponto final. Não sei porque tem um ponto de interrogação ali. Mas, o que vocês têm que fazer durante essa semana? Até a nossa próxima aula, que vai ser na segunda-feira, no mesmo horário. Deixa eu só confirmar. Segunda-feira, dia... Peraí, cadê? Em outubro? 17, obrigado, Érica. Nossa sempre atenta Érica. Onde a Érica vai trabalhar com vocês imersão. A imersão é o que a gente chama de investigação. Só que para poder investigar, eu preciso que vocês façam uma coisa como equipe. Pesquisem. Pesquisem, pesquisem, pesquisem. Essa é a única questão. Eu não consigo entrar na turma. Alguém conseguiu entrar na turma? Que tá todo mundo... Tá, então ela provavelmente deve estar fechada e eu que sou burro, né? Pera aí. É que você só consegue entrar na turma com e-mail pessoal. Se for com e-mail da escola, não dá certo. Então, isso é um problema que vai acontecer mesmo. Tem que ser com e-mail pessoal. Mas... Eu só tenho Classroom no meu e-mail da escola. Não, mas tu não tem outro Gmail
Eu vou estar auxiliando, depois eu vou pedir pro Ricardo para me colocar. O Ricardo quer falar alguma coisa? Não sei se foi o Ricardo nosso que levantou. Não fui eu não. Foi outro Ricardo. Eu consegui entrar, tá? Assinei também, como eu vou estar com eles, pelo e-mail pessoal, não pelo e-mail. Kleber. Desculpa, Érica. Kleber José Marinho, o técnico Kleber. E aí, Kleber, tudo bem? Quanto tempo? Uma dica, pessoal: usem o e-mail do time. Exatamente. Né? Então, lembrem que não é todo mundo que precisa acessar, tá, pessoal? Só um do grupo precisa acessar. Os materiais vão ficar lá. Beleza? Eu acabei entrando com o meu e-mail do Nicolai. E foi. Não tem problema. Quem conseguiu entrar, tudo bem. Tá? É porque o que acontece? Nós da JA só podemos criar o Classroom com o nosso arroba. Né? Então, se a gente criasse com o arroba do SESI ou do Senai, nós não conseguiríamos fazer a gestão, nós não conseguiríamos controlar quem entregou ou não. E aí, como é o nosso papel, acaba ficando um pouco difícil. Beleza, pessoal? Mas quem tá com problema de entrar no Classroom, Ricardo, posso pedir para os técnicos ajudarem nessa questão? Tu me libera? Pode, claro, com Então, certeza. quem tiver com problema de acessar no Classroom, dialoga ali no próprio grupo com o técnico. É importante que apenas um consiga entrar. E aí eu vou sempre encaminhar umas mensagens para o Ricardo. Tem algum grupo com todos os líderes ou técnicos, Ricardo, só para a gente saber? Que daí a gente manda ali e o pessoal pode mandar nos seus próprios grupos. Sim, temos um grupo aí que tá toda a galera. Ensinei. Então tá. Então assim, gente, fique. Arthur, quer perguntar alguma coisa? Oi. Era sobre o negócio de energia antes ali com o André. Posso perguntar o negócio que eu queria perguntar? Pode ser, vai que eu consiga responder. Eu pesquisei e também o Gustavo, que é da minha equipe, ele também pesquisou um negócio sobre energia via Wi-Fi. Como funciona? Transmissão de energia via Wi-Fi. Então, os técnicos podem me complementar caso haja um questionamento. Existe sim alguns protótipos de produto, inclusive já publicados sobre a transição de energia pelo Wi-Fi. A questão é que ela tem um problema um pouco grave, que é a questão de... O termo de energia não é dissipação, mas assim, ela não tem uma eficiência de transferência energética tão alta. Técnicos, alguma correção? Alguém queira fazer a correção? Mas pelo que eu me lembro é isso, tá, Arthur? Não é minha especialidade de energia, tá? Deixando bem claro. Quem mais, por favor? Gustavo, Luiz. Então, aquele comentário da energia por Wi-Fi, né? Eu acredito que seria meio impossível, porque as ondas que são transmitidas, no caso, pelo ar, sei lá, como seria tipo a energia do Bluetooth, a energia do próprio Wi-Fi, são muito mínimas, né? Não teria uma transmissão específica de energia pelo Wi-Fi, porque talvez até as pessoas poderiam levar choques, dependendo do que seria essa transmissão. Ela trabalha num outro tipo de formato, tá, Luiz? Mas ela tem... É muito estranho, por acaso, né? Ela é um sistema bem mais complexo. Inclusive, eu lembro que o último artigo que eu li sobre era do próprio MIT, que foi de novo, não é algo bem popularizado, né? Já não tem nada a ver com indução e transmissão, mas eles chamam de wireless power, né? E eles têm vários problemas, né? A energia é um bom condutor e não à toa que a gente usa muito em questão de energia bons condutores, né? E o ar, ele não é um condutor, ele é um isolante, inclusive. Então esse sim é um grande problema, Luiz, e com certeza tem uma problemática bem grande. Arthur? Eu também cogitei nisso que ele falou ali, que pode levar choque, essas coisas, porque quando eu vi já um vídeo na internet, mas assim, o vídeo não explicava muito bem, mas eu ficava meio pensando assim, se ia dar choque, porque a energia, a Wi-Fi é um negócio muito moderno. Sim, sim. Mas é um outro princípio, usa ressonância elétrica, é bem distinto, né? Bem distinto. Turma, essa é uma das missões de vocês, tá? Vocês precisam resumir num PDF. Você não precisa ter quantas páginas? Quantas vocês quiserem. Uma, duas. No mínimo, claro, uma página de pesquisas e informações que vocês tiveram sobre energia. Sobre o que é uma energia meu Deus, o que é uma energia limpa, o que é energia suja, ou melhor,
o que são os formatos de energia, o que é energia renovável. Vocês vão ter que fazer essa entrega no Google Classroom até domingo, dia 16/10, às 23h59. Então, quem vai ficar em grupo agora, aproveita, porque a missão de vocês é, em grupos, no seu grupo, pesquisar sobre energia para que vocês possam publicar lá no Google Classroom sobre as informações que vocês acharam. Não tem nenhuma regra. Pesquisem. Vão atrás de informações sobre energia, vejam vídeos, tentem entender. Gustavo, Victor levantou a mão. Ô, Pro, você pode deixar se apresentando assim que eu quero tirar foto para me lembrar quando é para entregar? Não entendi o que tu pediu, Gustavo. Ô, Pro, você pode deixar a apresentação assim para eu tirar foto e saber que dia para entregar? Claro, mas não tá só a apresentação? Não, mas pode deixar daí assim, daí eu vou tirar uma foto. Então, pode ficar tranquilo, pode tirar. Mais alguma pergunta? Só auxiliar ali o menininho. Coloca na agenda Google, pô. Que aí já vai se lembrar do dia. Isso aí ajuda bastante. Ajuda bastante. Pessoal, então assim, nós nos encontramos na próxima segunda-feira, às 19 horas. Eu vou passar todas as informações para o Ricardo, para que ele possa encaminhar para os técnicos que vão encaminhar para vocês, líderes, tá? Vocês líderes e equipes, enfim. Muito importante, então, que vocês usem esse tempo para pesquisarem sobre energia. Vou botar lá no Classroom a apresentação do André. E, turma, muito obrigado pelo dia de hoje. Não vamos estender muito mais, que já deu 1h20 de live. Essa gravação logo vai para o YouTube e eu vou publicar lá para os que não puderam estar aqui conosco. Gente, muito obrigado. Ricardo, se quiser fazer o encerramento, fica à vontade, querido. É isso aí, Silney. Espero aí que o pessoal tenha curtido aí, né, as apresentações aí do André, né? Eu tenho certeza que o Innovation aí, o IC, eles vão curtir, né? Eu nem comentei, acho, contigo, Silney, não sei se chegou até você, mas o ano passado, ali na temporada que a gente teve híbrida, teve uma estudante que participou aí do Innovation e já participou de algumas temporadas, que mandou um áudio para Estela agradecendo todo mundo do SESI, da JA, dos técnicos, né? Porque hoje ela está estudando, né? Se eu não me engano, algo aí na área de gestão e tal, e ela falou assim que para ela, assim, foi uma das maiores felicidades quando na escola começaram a utilizar as ferramentas de gestão, de design de produto, design thinking, que ela aprendeu aqui com a galera, né? Então, assim, bem emocionada, a Estela chorou até porque foi um reconhecimento, assim, por todo esse trabalho aí, todas essas parcerias que a gente faz. E eu acho que, né, Silney, tudo isso que a gente proporciona para eles não vale só para o torneio de robótica, né? Logo eles estão aí seguindo aí suas carreiras, né? E com certeza todos esses trabalhos, todas essas atividades que a gente faz aí vai impactar com certeza positivamente na vida deles, né? Então eu não sei se eu tinha comentado isso ou se chegou até você, não chegou. Mas fica aí também, né? O agradecimento aí, porque você, eu digo em nome aí, né, da JA, né? Silney, em nome de todos aí, também fizeram parte aí dessa conquista, né? Que então, legal, gente. Agradeço mesmo aí a participação aí. Estamos aí conectados em 75 contas, né? Muito legal, muita gente, né, Ricardo? Mas, e você viu aí, né, as perguntas, né? Perguntas bem inteligentes aí da galera. Isso que eu gosto desse universo, né? A robótica, ela acaba despertando aí o interesse daqueles que não conhecem determinadas coisas e potencializando os que conhecem, né? A gente vê aí pela participação da galera. Então fica aí meu agradecimento aí a todos, né? Técnicos, estudantes, a Silney, Érica, que a gente já está aí um bom tempo conversando, para mais um, né, evento aí. E eu tenho certeza que quem não conhecia vai curtir pra caramba. E
principalmente vai auxiliar muito aí vocês a desenvolverem o projeto de inovação, né? Com certeza, com certeza. Beleza? Valeu, obrigado mesmo aí, pessoal. Valeu, gente. Vapo. Até a próxima. Boa noite, bons treinos, hein? Vamos lá. Bom trabalho a todo mundo aí. Valeu. Tchau. Abraço. Boa noite aí pra todo mundo.